Pronto. Então, como diz a música lá, né? Culpa. Culpado, me sinto culpa se eu faço sucesso. Mas também sinto culpa se eu fracasso. Então, de qualquer jeito, tem culpa na história, né? Por que tem culpa na história? Porque é o nosso sentimento. E esse sentimento, ele vem a partir da nossa consciência. E aí, por isso que eu coloquei lá no folder, né? Culpa falsa ou verdadeira, porque nós temos essas duas possibilidades. E a culpa, ela caminha muito em contraposição à inocência. Quando nós estamos culpados, é porque a gente, de alguma maneira, a gente tem o sentimento de que aquela nossa ação, ela vai prejudicar a relação. Então, o que acontece? Eu quero ler para vocês, eu vou ler para vocês aqui do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Ele tem uma parte que fala sobre a questão da culpa. E aí ele fala assim, ó, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor. Por quê? Porque a culpa, assim como a inocência, ela está a nosso serviço, né? Ela está em nós e vai agir a nosso serviço. E aí ele continua. Ele as atrela a um carro. Tanto a culpa quanto a inocência estão atreladas a um carro. Olha que analogia legal ele faz, ó. Guias numa direção e elas puxam o carro. Então, tanto a culpa quanto a inocência vão puxar esse carro. Como uma parelha presa a uma corda. Então, estão ali as duas, né? Como se fosse, vamos imaginar que fosse assim uma carroça e nessa carroça tivesse 2 cavalos. Então, os cavalos estão ali emparelhados e esses 2 cavalos, tanto o cavalo culpa quanto o cavalo inocência, eles vão puxar ali aquela carroça e os 2 estão servindo ao senhor dessa carroça. Olha que legal. E aí ele continua, ó. Alternando seus impulsos. Então, ora o cavalo da culpa vai estar mais à frente, ora o cavalo da inocência. Não dá para os 2 caminharem juntos. Isso é fantástico, porque assim, ó, a culpa não caminha junto com a inocência. Um abre passagem para o outro. E aí ele fala, ó, alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantém na trilha. Então, tanto a culpa quanto a inocência vai ser um combustível para os nossos relacionamentos. E aí ele diz, ó, às vezes tentamos tomar as rédeas nas mãos. Às vezes a gente tenta controlar esses 2 cavalos, o cavalo da culpa e o cavalo da inocência. Mas aí ele diz assim, ó, mas o cocheiro ele não solta as rédeas. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros ou convidados. E o nome do cocheiro, quem conduz a culpa ou a inocência, é a consciência. Então, é muito legal, achei fantástico aqui essa parte quando ele fala isso, né? Que nesse carro, nessa carroça que tem a culpa, o cavalo da culpa e o cavalo da inocência conduzindo, puxando a carroça, que nós estamos ali ou como prisioneiros ou como convidados. Ou seja, o convidado não opina muito e o prisioneiro menos ainda. Por quê? Porque é a consciência que vai comandar esses 2 sentimentos, né? E aí, eu quero trazer aqui para o nosso diálogo terapêutico de hoje essa questão do inconsciente e essa culpa. Quando a culpa é verdadeira e quando a culpa é falsa. E aí eu vou trazer um estudo de caso de uma constelação que eu fiz. Essa constelação ela foi realizada em 2016. Ela foi realizada com uma professora. Olha o que é a força desse inconsciente movendo a gente a partir desse sentimento de culpa que a gente não tem ele claro. Nós não temos, nesse caso dessa professora que constelou, ela não tinha claro essa culpa. Por que ela fez o que ela fez? Ela não tinha, lembra lá que ele fala que nós somos prisioneiros ou convidados. Então ela estava completamente
prisioneira desse cavalo da culpa. E ela não tinha a menor ideia, a menor noção, porque era uma coisa tão inconsciente que fazia com que ela se sentisse culpada, que fazia que... lembra que a culpa, no caso a culpa, ela faz o quê? Ai, gente, é um saco aqui. Ou põe óculos ou tira óculos para ler ali o que vocês estão escrevendo. Mas deixa eu ver. Tá. Eu vou ficar sem o óculos para eu não ficar aqui todo o tempo põe, tira. E aí, quando tiver faltando um tempo para acabar, alguém me avisa, por favor. E aí eu olho, vejo se tem alguma pergunta e respondo, ok? Mas enquanto isso, vocês façam favor de meter o dedo aí no coraçãozinho. Isso mesmo, gente. Mete o dedo no coraçãozinho sem culpa, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Retomando aqui, agora que eu já consegui tirar os óculos. O que acontece? Essa culpa dessa professora estava tão escondida, mas tão escondida, que não fazia sentido para quem estava simplesmente de fora e vendo o que ela estava fazendo com ela mesma, não tinha sentido. Até que, quando a gente trabalhou a partir da constelação, foi possível a gente identificar onde é que estava esse cavalo da culpa que estava prendendo ela daquela maneira. Então, a história é a seguinte, o contexto é o seguinte. Essa professora, ela simplesmente, dentro de sala de aula, ela fez um comentário, uma intervenção com uma determinada aluna. Se não me engano, assim, eu não sei ao certo, mas a criança devia ter, tipo assim, uns 10 anos, eu imagino. E aí essa professora fez um comentário dentro da sala de aula, tipo um comentário didático, que a menina simplesmente se sentiu ofendida. A menina levou essa situação para os pais também se sentiram ofendidos, foram procurar a diretora da escola. No dia que eles foram procurar, a diretora os atendeu, mas ela simplesmente não tinha como ficar mais tempo com eles. E aí ela pediu para eles voltarem e tudo mais. O que aconteceu? Acabou reforçando o sentimento dos pais em relação ao que tinha acontecido com a filha dentro da sala de aula. E aí, insatisfeitos, certo? Como se eles estivessem na inocência, ok? Aí eles pegaram o quê? Eles pegaram aí essa rédea do cavalo da inocência, porque segundo eles eram inocentes e a criança também. E olha que foi uma intervenção pedagógica. A professora comentou sobre a questão era sobre uma... Sabe quando a gente coloca água dentro da garrafa e coloca no congelador e aí fica gelado? E aí fica tomando aquela água gelada? Quando está muito quente, muito calor? Então a professora fez uma intervenção nesse sentido. Só que aí ela fez essa intervenção e ela acabou associando isso com uma questão física. Foi algo parecido assim. E aí, o que aconteceu?